Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Fernando Genta, eu sou pesquisador da Fiocruz e quero continuar com vocês a discussão de como fazer a medida de proteínas, né, em amostras, né, obtidas em laboratório. Semana passada a gente conversou sobre como construir uma curva padrão de proteínas no Excel. Ainda não discuti muito os princípios disso, né? A gente ficou mais focado nas questões operacionais, de construção de planilha, de fazer o gráfico. E eu quero retomar, né, essa discussão agora, passando para análise de uma amostra, né, utilizando a curva padrão. Então, hoje a gente vai usar a curva padrão que a gente fez na semana passada. Eu estou até aproveitando o mesmo arquivo. Então, se vocês compararem aqui, vocês vão ver que são exatamente os mesmos dados da semana passada. E agora vamos fazer de conta, né? Que eu tenho uma amostra, no nosso laboratório a gente trabalha com insetos, né? Então, vamos imaginar aqui no meu exemplo que num projeto de pesquisa, um dos meus alunos tinha 10 mosquitos, né? Que eles foram homogeneizados em 200 microlitros de uma solução tampão, tá? Que é um solvente, poderia ser água ou salina, mas enfim, a questão é que o volume, né, onde a gente vai ter essas proteínas solubilizadas para análise é 200 microlitros, tá? Tem detalhes de protocolo que eu não vou entrar agora, né, porque na prática, quando a gente prepara amostras em laboratório, você tem volume de homogeneização, às vezes a gente centrifuga, filtra, tem tratamentos que a gente faz na amostra, mas que são específicos de cada material biológico. Então, esse tipo de discussão eu vou deixar para outra aula, tá? Então, aqui a informação que importa é que eu tinha 10 mosquitos, 10 insetos, que foram homogeneizados e resultaram em 200 microlitros de uma suspensão, ou de uma solução, na verdade, né? Vamos pensar em proteínas solúveis, né? 200 microlitros de uma solução de proteínas, ou seja, todas as proteínas desses insetos estão solubilizadas em 200 microlitros. Para a gente fazer a medida, essa amostra foi diluída 20 vezes, então aí a gente tem que pensar em diluições. Eu vou gravar uma aula sobre diluições, né, em outro momento, mas vamos assumir que eu peguei uma fração desse meu extrato, né, desse meu homogenato, diluí 20 vezes para fazer a quantificação. Isso é muito comum em laboratório, e por isso que eu coloquei isso nesse exemplo. Na maioria das vezes, a gente precisa diluir as amostras antes da quantificação, porque a concentração de moléculas, de biomoléculas, é muito alta, e isso acaba dando uma resposta exagerada, né, no meu reagente. O termo é, é, corriqueiro que se usa para isso é a medida estourou, passou dos limites, né, da minha análise. Que isso também é outra questão que a gente tem que discutir em outro dia. Hoje eu quero só concentrar em como calcular, né, como fazer a conta. Então, eu diluí minha amostra 20 vezes, é o que está descrito aqui, e para minha medida de proteína, seguindo o mesmo protocolo da semana passada, eu peguei 25 microlitros dessa amostra. Tá? Então, nessa tabelinha aqui embaixo, eu estou meio que resumindo tudo. Então, na minha curva padrão, eu tinha amostras que tinham um volume total de 100 microlitros. É importante que o volume seja sempre o mesmo, tá? Para a gente ter poder comparar diretamente as absorbâncias da amostra com as absorbâncias da curva padrão. Então, se o volume da minha curva padrão das misturas de proteína e água que eu fiz na curva padrão, né, que são as minhas amostras, é de 100 microlitros, quando eu vou quantificar na amostra, o volume final também tem que ser 100 microlitros. Então, eu peguei 25 microlitros de amostra, misturei com 75 microlitros de água e dando 100 microlitros. Seguindo aqui, eu coloquei 100 microlitros do meu reagente de Comacy, né, que é o reagente que revela proteínas, vou ter um total de 200, e aí, nesse meu exemplo, essa mistura, após a reação com o reagente, dá essa absorbância aqui, tá, de 0,193. O que a gente tem que fazer agora é transformar essa absorbância em quantidade de proteína, usando a minha curva padrão. Tá? Então, intuitivamente, lembrando que a gente vai trabalhar com quantidades. Tá? Eu vou explicar por que a gente pode fazer isso em outro momento, mas o ganho que a gente vai ter em termos de cálculo vai ficar claro hoje, espero. Né?
Mas assim, intuitivamente, a gente consegue transformar absorbâncias em massa de proteína só de olhar na curva padrão. Então, se eu tive uma absorbância, por exemplo, de 0,193, que é mais ou menos 0,2, né? Isso quer dizer que, olha, na minha amostra, olhando aqui no meu gráfico, né? No eixo Y, absorbância de 0,2, olhando na minha reta, isso quer dizer que essa amostra vai ter mais ou menos 15 microgramas de proteína. Então, eu consigo fazer essa conta até meio que no olho, né? Mas é claro que a gente precisa fazer um cálculo com uma precisão maior. A função do Excel que faz essa conta é essa aqui, é a função previsão, tá? O cuidado que vocês têm que tomar é que a função previsão do Excel, ela não faz, que nem eu fiz aqui indicando para vocês, do eixo Y para o eixo X, tá? Que seria pegar uma absorbância, joga na reta e ver, né, essa absorbância corresponde a quantas microgramas no eixo X. A função previsão do Excel, ela só faz do eixo X para o eixo Y, ela faz um movimento contrário. Então, quando a gente coloca os dados na função previsão, a gente precisa inverter as variáveis. Então, a gente tem que colocar, né, o Y como X e o X como Y. Então, isso é fácil de ver quando a gente clica na função, tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Então, a função previsão do Excel, ela me pede qual é o valor de X que eu quero calcular, né? Qual que é o valor de x que eu quero entrar na minha função, né? Colocar na minha reta para ver o valor de y. Então, reparem que aqui é a célula, né? C32, que corresponde a essa absorbância aqui, né? C32. E aqui, reparem, que aí ele pede quais são os valores de y, quais são os valores de x da sua curva. Se a gente subir aqui, vocês vão ver que o que eu estou colocando como... Então, se o meu valor de x é uma absorbância, os valores de x da minha reta vão ser os valores de absorbância, tá? É o que está aqui, né? Aqui ele está indicando como coluna E, que são os valores de absorbância. E os valores de y vão ser os valores de proteína, né? É o que eu quero calcular. Então, eu estou entrando com uma absorbância numa reta que relaciona absorbância com massa de proteína, né? Então, massa de proteína é o que está na coluna C. Então, eu pego um valor de X, uma absorbância, jogo numa reta que relaciona a absorbância com massa de proteínas, e aqui ele vai me calcular uma massa de proteínas, tá? Então, é como se eu tivesse meio que invertendo, né? Virando esse gráfico aqui, tá? E aí ele já me dá um valor, 14 microgramas. E aí, usem o bom senso. Se olhando aqui no meu gráfico, esse valor de absorbância corresponde a mais ou menos 15, aqui deu um número próximo de 15, então está tudo bem. Esse é o primeiro controle que a gente faz, né, para ter certeza que não está fazendo nada errado no Excel. Então, se esse número aqui tivesse dado alguma coisa muito diferente de 15, tivesse dado 1, 200, 0,05, eu já, opa, estou fazendo alguma coisa errada aqui, tá? Bom, e agora a gente continua os nossos cálculos. Então, se a minha amostra tinha 14 microgramas de proteína, a concentração que me interessa é a concentração de proteína na amostra original. Então, assim, eu sei que a minha mistura tinha 100 microlitros, e quando eu coloco o reagente fica com 200, mas esses volumes, essas variações, elas não me interessam. O que me interessa é saber qual é a concentração de proteína no meu homogenato de mosquito. E eu sei que nessa quantificação eu coloquei 25 microlitros. Então, para eu calcular minha concentração de proteína na amostra, eu vou pegar a massa de proteína que está aqui e dividir por esse volume aqui. É o que está nessa célula aqui do lado. Se vocês verem, eu estou dividindo a massa de proteína pelo volume de amostra. E aí, reparem que eu multiplico pela diluição. Porque se eu pegar, por exemplo, essa massa de proteína, dividir pelo volume que eu coloquei ali, eu vou ter a concentração de proteína na amostra diluída, naquela fração da amostra que eu diluí 20 vezes e usei na minha determinação. A concentração de proteína que me interessa é a concentração de proteína na minha amostra original, na amostra concentrada. Por que essa concentração de proteína é importante? Isso vai ficar claro conforme a gente for, né, desenvolvendo as nossas discussões. Mas, do ponto de vista prático, o que interessa é a concentração
de proteína no extrato que você preparou. Então, eu divido pelo volume de amostra e multiplico pela diluição, tá? Aí cheguei nessa concentração aqui, né? Na verdade, para não ficar confuso, vou colocar uns parênteses aqui, tá? Para ficar claro que eu estou multiplicando por 20 depois de fazer a divisão, tá bom? Bom, e aí vem aquela questão. A gente vai usar essa concentração de proteína para uma série de determinações. Por exemplo, se eu quiser calcular, imagina que tem técnicas onde eu preciso colocar uma certa quantidade de proteína. Aí você vai calcular quanto que você vai colocar de amostra de acordo com essa concentração. Tem parâmetros bioquímicos que dependem da concentração de proteína. A gente também vai, né, chegar nesse tipo de utilização desse número, tá? Mas o número que eu quero discutir com vocês hoje, que é um uso que se faz desse valor aqui, é o cálculo da quantidade de proteína total da amostra, tá? Isso vai depender, o significado disso vai depender do teu projeto de pesquisa, tá? No nosso laboratório, é interessante calcular a quantidade de proteína total, porque a gente estuda fisiologia de mosquito, a gente estuda metabolismo de mosquito. Então, uma das coisas que nos importa, que é muito importante, é saber quanto de reserva de proteína esses bichos têm, quanto de proteína que eles comeram e coisas assim. Então, para a gente é muito importante saber quanto de proteína que tem por mosquito, quanto de proteína que tem em um mosquito e como é que isso é alterado em função da alimentação sanguínea, da infecção, enfim, várias questões, né, muito particulares. Então, para a gente chegar nessa resposta, quanto de proteína que tem por mosquito, a conta que a gente faz é, primeiro, a gente calcula quanto que tem de proteína total. Então, se eu tenho 11 microgramas por microlitro, isso quer dizer que 1 microlitro de amostra daquele extrato ali tem 11 microgramas de proteína, certo? Se a minha amostra toda tem 200, eu tenho que multiplicar por 200 para saber o valor total de proteína, tá? Então, você pode pensar em termos de regra de 3, a partir dessa unidade bidimensional, falar, olha, 11 microgramas por microlitro, quer dizer que 1 microlitro tem 11 microgramas. Quanto que tem em 200 microlitros? Ou a gente pode simplesmente fazer a conta como eu fiz aqui. Se eu multiplicar micrograma por microlitro vezes 200 microlitros, né, que é o que está aqui, é o meu volume, os microlitros vão se cancelar, né? Os 200 microlitros, né, vão se multiplicar aqui, vai cancelar essa unidade de microlitros e eu vou ter o resultado em microgramas, que é o que está aqui. Então, a minha conta é essa concentração vezes o volume total da minha amostra, tá? Então, é isso que eu estou querendo saber. Se eu já tenho a concentração, para eu saber, né, a quantidade total, eu só multiplico pelo volume, né? E aí, sabendo a quantidade total de proteína, aí eu vou fazer uma pergunta biológica. Falar, olha, isso aqui é a quantidade total de proteína que eu recupero, que eu tenho, numa amostra que partiu de 10 mosquitos. Isso quer dizer que se eu dividir por 10, que é o que estou fazendo aqui nessa célula, eu vou ter a quantidade de proteína por mosquito. Esse racional, ele é usado para quantificação de biomoléculas, independente da amostra biológica. Eu podia estar trabalhando com fígados de baleia e queria saber quanto de proteína tem num fígado de uma baleia. Obviamente, os volumes, né? e as contas que você vai fazer vão ser um pouco diferentes, né? Mas o que importa aqui é vocês entenderem as operações matemáticas e os conceitos que estão por trás, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar esse arquivo também nos comentários desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para colocar nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e até a próxima. Tchau, tchau.